Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos? Juízes, capítulo 16, versículo de número 20. Glória a Deus. Glória a Deus. Ai, que Deus. Irmãos, que semana abençoada, hein, que nós tivemos. Glória a Jesus. Foi uma semana maravilhosa. Oh, aleluia. Você encontrou aí na sua Bíblia? Não vale ler aqui na frente, não. Abre a sua Bíblia aí. Manuseia ela aí. Podemos perder o bom costume de manusear a Bíblia, né? Tão bonito quando você escuta as páginas da Bíblia sendo folheadas, né? Dá uma mexida nela assim, ó, para fazer barulho. O diabo escutar que você tem uma arma na sua mão aí, poderosa. Glória a Deus, isso aí. Aleluia. Irmãos, de vez em quando a gente precisa fazer barulho. Você sabe disso? Teve um povo de Deus, o povo de Deus teve uma guerra que Deus falou: vocês vão fazer barulho, tocar trombeta, vai tocar, bater o sino, vai fazer barulho. E eles não alçaram a mão na espada. Deus ganhou a guerra por eles através do barulho. Então o barulho é importante. Jesus falou: tocai buzina em Sião, perturbai os moradores da terra. O que é isso? É barulho. E bom mesmo é se tiver um barulho de glória a Deus. Se tiver um barulho de glória a Deus, o diabo fica com medo. Fica com medo. O diabo tem medo de crente poderoso. O diabo tem medo. Vamos ler ali? E disse ela. Quem foi essa mulher que falou? Quem era? Dalila. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Você pode ler esse versículo comigo, essa parte? Vamos lá? Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Senta aí, dando glória a Deus. Aleluia. Eu preciso ter essa conversa com os irmãos aqui. Mesmo porque os irmãos trabalham muito durante a semana, não podem vir às vezes na terça-feira, então a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso aqui. A Bíblia diz que tinha um certo homem em Israel por nome Manoá. E a mulher deste homem era estéril. Vocês sabem qual que é a aflição de uma mulher estéril, principalmente na época do Antigo Testamento. E um dia ela está lá na casa dela e aparece um anjo. Alguém já recebeu a visita de um anjo aqui? Já, irmã? Já recebeu uma presença de um anjo aí? Glória a Jesus. Que coisa boa, hein? Eu acho interessante, irmãos, que esse anjo veio anunciar àquela mulher que ela seria mãe. Olha, você é estéril, você não pode ter filho, mas você vai ter um filho. E esse filho que você vai ter, ele vai ser o nazireu de Deus. Você sabe o que é o nazireu? Não é um homem do nariz grande. Nazireu é uma pessoa que é consagrada a Deus. Agora você sabe o que é um nazireu? Temos nazireu aqui nesta noite? Quantos nazireus nós temos aqui nesta noite? Consagrado para uso exclusivo do Senhor. A mesma coisa de uma pessoa santificada.
Porque santificação é separação para uso exclusivo de Deus. Agora existe um voto que todo nazireu tinha que cumprir. Sobre a sua cabeça não poderia passar a navalha. Ele tinha que ter o cabelo crescido. Ele não poderia beber bebida forte. Ele não poderia nem comer do fruto da vide. Ele não poderia chegar nem tocar em um defunto. E o anjo aparece àquela mulher, ela fica assim meia sem saber o que fazer, né? E quando esse anjo vai embora, ela corre para o seu marido e fala: olha, eu estava ali fora e um anjo apareceu lá, um homem de Deus, ele parece ser um anjo do Senhor, né? Ele tinha uma forma, ela usa até o grau superlativo de terrível, né? Terribilíssimo, um negócio assim que ela falou. É isso mesmo, professor? Grau superlativo de terrível. Terribilíssimo. Isso assim. Estou apertando a professora. Você ensinou meus meninos, mulher. Vai. Meus meninos estudam lá. 4 anos. Glória a Jesus. Então, aí ele correu e orou ao Senhor, falou: Senhor, se isso é verdade, se é o anjo do Senhor, fala para ele voltar novamente, porque eu preciso saber como cuidar dessa criança. O que eu tenho que fazer com ela? Aí passou mais uns dias, a mulher estava no campo e aparece o anjo novamente. Fala: espera um pouquinho. Ele foi lá e correu, seu marido, o anjo está ali, ó. Vamos lá, conversa com ele. Ele falou: é verdade o que o Senhor falou para minha esposa? Vai acontecer? Vai acontecer. O que devo fazer com essa criança? Do jeito que eu falei para sua esposa, tem que ser feito. Ele vai ser um nazireu de Deus, não corta o cabelo, não bebe bebida forte, não chega em cadáver. E essa é a orientação que você vai cuidar do seu filho. Agora me diz, qual é o teu nome? Ele diz: por que tu perguntas o meu nome, sendo que ele é? Qual nome? Maravilhoso. Quem é maravilhoso na Bíblia? Quem é maravilhoso na Bíblia? E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ela estava falando com Jesus. Na Bíblia a gente chama isso de teofania, que é quando Deus se apresenta em forma de um ser, de um anjo, e até mesmo às vezes de um homem. Isso é teofania. Então ele estava ali falando com o próprio Senhor. Então o próprio Senhor se encarrega de levar a notícia de que aquela mulher seria a mãe de Sansão. E passou algum tempo, Sansão nasce. E ele falou assim: olha, esse homem vai fazer algumas coisas e você não preocupa não, porque ele vai fazer coisa muito diferente. Ele é um cara muito diferente. Glória a Deus. Aí a Bíblia vai falar que Sansão, ele se torna um homem. E Deus o levanta como um juiz, o povo de Israel. E por que juiz, pastor? Porque Moisés fez na sua trajetória, ele fez para si um sucessor, ele cuidou de um sucessor. Josué governou o povo, mas ele não deixou o sucessor. Então não tinha ninguém, após a morte de Josué, para cuidar do povo de Deus. Então Deus levantava juízes. Débora, Jefté, Gideão e muitos outros, e entre eles Sansão. Aí o povo se afastava de Deus, Deus permitia que o inimigo
lançasse mão, escravizasse. E era um período grande, nesse caso aqui era 40 anos que o povo de Israel estava escravizado pelos filisteus. Então Deus levanta esse Sansão para ser o quê? Para ser o juiz. Para ser o juiz. Mas esse homem se torna um homem forte. Se torna um homem com uma força extraordinária. Aí no capítulo 15, no capítulo 14, a Bíblia diz que Sansão desce a Tina. E quando ele chega em Tina, ele olha para uma mulher e ele ama aquela mulher. E ele chega para os seus pais: olha, eu vi uma mulher dos filisteus, eu me agradei dela, eu quero casar com ela. Seus pais olham para ele e dizem: olha, aqui em Israel, no meio da nossa família, não tem mulher para você casar, você tem que ir lá na terra dos filisteus, procurar uma mulher na terra daqueles incircuncisos. Ele diz para ela: não, eu me agradei dela, eu quero ela. Meus irmãos, as bênçãos que Deus tem para você, para a minha vida, não está lá não, está aqui. Não é lá que nós vamos procurar aquilo que Deus tem para nós, não, é aqui. Não é na terra dos inimigos, dos pagãos, daqueles que profanam o nome do Senhor. Não é lá não, crente. É na casa do Senhor. É na presença do Senhor. Então o pai, ele pega o seu pai e sua mãe e leva até lá nas terras de Tina. Olha, que coisa terrível, irmãos. Ele ia casar com aquela mulher e leva o pai, leva a mãe. Ele não ia nem ser abençoado por um sacerdote, pelo pastor da igreja dele. Ele ia casar na terra em que eles adoravam um Deus pagão, Deus Dagon. E olha a vergonha que Sansão faz os seus pais passarem. Servos do Senhor, receberam um anjo na sua casa, prometendo um filho, e eles criaram um filho na orientação que o Senhor lhe deu. Agora o filho vai casar na terra de um Deus pagão. E a Bíblia diz que quando ele chega no meio da plantação de uvas daquela cidade, quando ele está no meio da plantação, sai um leão. A Bíblia fala que é um filho do leão. Então, o filho do leão é um leão forte. Os irmãos sabem que é um leão forte, porque o leão, quando ele é jovem, ele é robusto, ele é forte, ele expulsa os leões mais velhos e põe para correr, e toma conta do território. Então era esse leão forte. Quando ele sai ao encontro dele, a Bíblia diz que ele pega aquele leão, o Espírito de Deus apossa de Sansão, ele pega aquele leão e rasga ele como rasga um cabrito. Eu nunca rasguei cabrito. Eu não sei, talvez você, que é grandão e fortão, consegue rasgar um cabrito na mão. Quem sabe? Mas Sansão rasgou um leão assim, como rasga uma fita de pano podre. E a Bíblia diz que os seus pais não ficaram nem sabendo disso. A coisa era camuflada, pastor. E a Bíblia diz que passou alguns dias, Sansão volta com seus pais, para concretizar o casamento.
E se você ler o texto, ele vai falar assim: e Sansão saiu do caminho. Olha o perigo aí, irmãos. E foi ver o cadáver do leão. Quem ajudou ele a matar o leão? A Bíblia diz que o Espírito Santo tomou posse dele e ele matou o leão. Então eu pergunto para você: quem ajudou ele a matar aquele leão? Responde, querido. Se o Espírito Santo de Deus ajudou você a vencer essa situação terrível, esse casamento tóxico, essa relação tóxica, essa situação que te escraviza, essa pornografia que você é escravo dela, por que você quer ir lá novamente ver a carcaça do leão que o Espírito Santo de Deus te ajudou a matar ela? Por que você quer ler as mensagens? Quer recordar os momentos que você era escravizado e o Espírito Santo de Deus deu força para você sair dessa situação e você quer voltar e ver a carniça do leão? Mas a Bíblia vai dizer que quando ele chega ali, ele começa a ver o quê? Um enxame de abelha. E o enxame estava onde? O enxame tem que ser de abelha, né? O enxame estava onde? Na carniça. E ele vai lá na carniça, e o voto é que o nazireu, ele não pode chegar até o cadáver. Ele vai lá naquela carniça, pega o favo de mel e vai comendo. Tirou o mel da carniça. Isso, pastor, o que você quer dizer com isso? Tem gente buscando prazeres, tem gente buscando a doçura, tem gente buscando suas realizações em carniças. Tirou mel da carniça. Ah, pastor, mas isso não tem problema. Importante é eu ser feliz. Importante é eu ter o Deus no meu coração. Aonde eu for, o que eu faço, aonde eu coloco o meu pé, aonde eu for com a minha família, com a minha esposa, isso não tem importância. Tem. Você está indo pegar as suas delícias lá na carniça, lá na podridão. Ah, uma musiquinha que eu escuto aqui, e que não sei o quê. Não faz mal, é lá na carniça que você está colhendo o seu mel. E ele volta e entrega para os seus pais o mel. Os seus pais falam: onde você arrumou isso, rapaz? E ele oculta dos seus pais. Aí a Bíblia diz que ele continua a trajetória. Quando ele chega lá, ele arruma uma encrenca com os filisteus. Os pais dela, que ia dar mulher para ele, dá a mulher dele para outro. E ele já fica irado, já fica nervoso. Aí a Bíblia diz que ele entra no arraial deles lá, na plantação deles lá, e pega 300 mesmo? Raposa. 300 raposas. Irmão, Sansão pegou 300 raposas. Nós não damos conta de pegar uma raposa. Primeiro que nós temos medo daquele bicho. Mas ele pegou 300 raposas, juntou elas, amarrou o rabo dela, tocou fogo nela e tocou fogo.
na plantação de todos os filisteus. Acabou com a plantação. Os filisteus ficaram irados e foram atrás de Sansão, né? Fizeram o povo hebreu amarrar Sansão e levar para eles. Quando chega ali, irmãos, o Espírito de Deus toma posse dele. 3.000 homens ali para pegar Sansão. E como se não tivesse nada segurando a sua mão, ele desamarra, ele corta aquelas cordas ali secas, né? E encontra ali uma queixada de jumento e começa a derrubar, e não é, irmãos, é os 1.000 homens em cima dele. E a Bíblia diz que ele mata 1.000 homens com a queixada de jumento. A Bíblia diz que depois eles tentaram prender ele. Ele vai para uma casa de prostituição. A vida do homem é essa quebradeira toda. E ali eles intentam matar ele, prender ele. A Bíblia diz que ele arranca as 2 portas da entrada da cidade ali e carrega 65 quilômetros dali no seu ombro e destrói tudo aquilo ali. Aí mais na frente o homem encontra nas terras, no meio dos filisteus, outra mulher. E essa, o nome, Dalila. Começa a ter um relacionamento com ela. Ela põe ele para dormir no colo. E é um relacionamento tão saudável. Tão saudável. Ele mente para ela mente para ele. Ele mente para ela mente para ele. É? E assim vai formando um relacionamento dele. E por várias vezes ele brinca com a verdade. Mas teve um momento que ela chorou, derramou lágrimas. Né? Você está mentindo para mim. Eu tenho dado o meu amor para você, o meu carinho. Você está mentindo. E a Bíblia diz que ele rasgou o coração para ela. Ela ganhou o coração de Sansão. Vou te falar a verdade. Essas tranças que tem no meu cabelo é o segredo da minha força. Se um dia alguém rapar o meu cabelo, foi-se toda a minha força. E a Bíblia vai dizer que ela pôs ele para dormir. Ele dormiu tanto que, quando ela foi acordar ele, ela teve que sacudir ele. Aí você vai entender, ele estava bêbado. Não podia bebida alcoólica, não podia vinho, não podia nada. E a Bíblia vai dizer que ela chamou um homem. Ela chama um homem. E ele corta o seu cabelo. Sansão, acorda! 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 Ele dormindo. Acorda! Bebinho. Aí vem os filisteus. Outra vez me levantarei, e os derrotarei. Aí a Bíblia fala a palavra mais terrível da Bíblia. Ele não sabia que o Espírito Santo de Deus havia saído dele.
Tem mais. Acabou. Pegaram Sansão, vazaram os seus olhos, deixou ele cego, colocaram ele na prisão, começaram a zombar dele. Sansão não produzia nada. Deus levanta ele como juiz, mas ele não orava, ele não buscava Deus, ele desonra os seus pais, ele brinca com o pecado, ele desobedece a Deus. Sansão não tinha amigos, não fazia amigos. Sansão não frequentava o templo, não frequentava a igreja. Sansão não ia para a oração. Sansão não exercitava espiritualmente. E a Bíblia vai dizer aqui que ele estava preso. E os filisteus zombavam, os filisteus riam, os filisteus criticavam. E punha ele para trabalhar, serviço braçal, né? Malhar uns trigo, eu nem sei o que era aqui. E um dia eles estavam reunidos, mais de 3.000 pessoas. E trouxeram Sansão, mandaram trazer Sansão para que eles então se regozijassem e fizessem que de Sansão fosse o motivo da alegria deles. E trouxeram Sansão, e enquanto eles estavam bebendo, a Bíblia diz que o cabelo de Sansão já estava crescendo. E ele chama o rapaz e falei: moço, está vendo essas duas colunas aqui? Me leva, me conduz e põe eu no meio delas, porque eu quero tocar naquelas colunas. Trouxeram Sansão e colocou ele no meio daquelas duas colunas. E a Bíblia diz que ele abraça aquelas duas colunas, abre os seus braços e as abraça. E ele ora ao Senhor: Senhor, dá-me mais esta vez, toma meu corpo, apodera de mim, para que eu venha vingar os filisteus, que morra eu e todos os filisteus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo deu a ele a força. E a Bíblia vai falar que ele abriu os seus braços, tocou aquelas duas colunas e fez força. E veio desabou sobre todos aqueles que estavam ali. E a Bíblia diz que as pessoas que morreram, ele matou mais pessoas na sua morte do que em toda a sua vida. E eu vou encerrando aqui. Sansão foi um homem que não acrescentou nada. Sansão foi um homem que Deus chama ele para libertar o seu povo. Sansão foi um homem que não fez amigos. Sansão foi um homem que destruiu tudo. E na sua morte ele matou milhares de vidas. Mas hoje nós estamos aqui para relembrarmos a morte daquele que estendeu as suas mãos na cruz do Calvário. E através da tua morte,
Ele não matou milhares de pessoas. Ele deu vida a milhares e milhares e milhares de pessoas. Na sua morte, Ele ganhou os céus. Da sua morte, Ele ganhou o inferno. Da tua morte, Ele ganhou a minha, ti. Na morte de Cristo, Ele deu vida. Ele não tirou vida. Na morte de Cristo, Ele resgatou a mim e a você dos nossos pecados. Aleluia. 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 Ele era o Nazireu de Deus. Jesus era o Nazireu de Deus, que não veio destruir, mas Ele veio construir a minha e a sua vida. Eu te digo nesta noite, se a tua vida está de uma forma ou de outra destruída, Deus quer dar uma nova razão para a sua vida. Se você às vezes está afastado dos caminhos do Senhor, Deus quer trazer você para perto dele. Deus quer dar segurança a você. Deus quer dar uma nova vida a você. O inimigo, ele veio não somente para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e a tenha vida com abundância. Ei, você que está andando aí na seara dos filisteus, volte para o caminho do Senhor. Não é lá que Deus te quer, não, é aqui. A bênção que Deus tem para você é aqui, não é lá não. Aleluia! A vitória que Deus tem para você não está na seara lá dos filisteus, está na seara do Senhor, é aqui mesmo. Para desta vida de derrota, filho. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. É na presença dele que você vai vencer, não é lá não. Não é na vinha dos filisteus, nem na seara dos filisteus, não é na carcaça da carniça que você vai colher, aleluia, os prazeres que o Senhor tem para você, não. É na presença do Senhor, é na presença de Jesus. Ei, Jesus, aleluia. É no esconderijo do Altíssimo, é na sombra do Onipotente, é lá que você vai descansar, é lá que você tem descanso, é lá que você tem proteção, é lá que você tem ajuda, é lá que você tem auxílio. É na presença do Onipotente, é na presença do Onipotente, aleluia. É, Jesus, eu te dou, Jesus, aleluia. Graças, muitas graças, Senhor. É na sombra do Onipotente. Graças eu te dou, que Deus quer cuidar de você. É na graça do Onipotente, debaixo da mão poderosa do Senhor, aleluia, que você vai ter descanso para essa alma aflita e abatida. Se você continuar visitando as coisas que o Nazireu não pode visitar, você pode sofrer muito, você pode perder a tua vida, você pode perder a alegria do Senhor. Volte para Jesus, volte para o Senhor. Ele espera por você, Ele quer cuidar de você, Ele quer sarar a tua alma.
Ele quer dar a você a razão de vida. Ele dá vida e vida com abundância. Basta você voltar para Ele. Não importa a tua situação, Ele te ama mesmo assim. Amém? Glória a Deus. Vamos ceiar? Vamos ceiar? Tem alguém que nessa noite quer fazer um concerto com Jesus?